celebrar a vida, celebrar 26 anos de dedicação e amor à medicina. Foi assim que a Gastroclínica Cascavel comemorou seu aniversário, através de uma missa em ação de graças celebrada pelo arcebispo de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos, que você acompanha agora, diretamente do auditório professor Dr. Henrique Walter Pinotti, da Gastroclínica Cascavel. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura desta semana nos narra, ontem terminou com a morte de Moisés. Moisés, todos nós conhecemos a sua história, como Deus o escolheu, como ele foi salvo da morte do faraó, fazia parte da família do faraó, deixou tudo para defender os judeus da escravidão dos egípcios. Depois teve que fugir, foi para as montanhas, lá se casou. E depois que ele estava cuidando do seu rebanho, tudo junto com seu sogro, Deus o escolhe para libertar o seu povo do cativeiro de mais de 500 anos. E ele não sabia falar, deveria ser gago. Deus disse, isso não é problema. Eu arrumo alguém para falar para você, eu sopro no seu ouvido, você transmite para ele, ele fala. E arrumou um companheiro que falava. E Moisés então foi, enfrentou o faraó, libertou o povo judeu da escravidão e conduziu para a terra prometida. Diz que caminhou 40 anos pelo deserto até chegar à terra prometida. O termo 40 é um termo bíblico que significa um tempo necessário e suficiente para fazer tudo que precisa ser feito. 500 anos de escravidão, muitos costumes pagãos, muita influência egípcia, e para chegar à terra prometida de onde eles saíram, precisaria estar purificados. Então houve essa purificação, e Moisés, na sua liderança toda, ele enfrentou muitos obstáculos, porque tinha momento que tinha um ou outro assim que influenciava, vamos revoltar-se contra Moisés, porque ele é o representante de Deus aqui no meio de nós. Quantas vezes Moisés foi ameaçado de morte, mas ele não se intimidou, porque ele tinha uma vida íntima com Deus, e ele dizia tudo para Deus, o que ele ouvia e o que ele sentia. E Deus sempre estava ao seu lado. E agora, no final da caminhada dos 40 anos, Deus levou até o alto monte e ali mostrou toda a terra. Mas Deus falou para ele, você não vai adentrar nessa terra. Terminou a sua missão. Quem vai dar continuidade é Josué. E Moisés, com saúde, com 158 anos, enxergava muito bem, morreu. Ninguém sabe onde ele foi enterrado. Uma pessoa importantíssima na história da salvação, não chegou à terra prometida, só avistou-a, e ninguém sabe onde ele foi sepultado. Foi naquela região, mas ninguém sabe onde. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? É a liderança. A liderança, ela tem que ser sempre madura, conhecer a sua missão, para que não se frustre diante dos obstáculos que surgem no dia a dia. Olha, 26 anos de caminhada desta Gastroclínica Cascavel. A liderança, no começo, deve ter encontrado muitas barreiras, muitas dificuldades. No entanto, sabia, o nosso objetivo é esse. Em 26 anos, o que já aconteceu. Então, precisamos sempre ter essa consciência de que a liderança deve sempre ter segurança e saber como caminhar. Agora, sem Deus é tudo fracasso. Com Deus, diante das dificuldades, dos obstáculos, consegue contorná-los e ir à frente.
E também a liderança nunca deixa se abater pelos pessimistas, pelos derrotados, pelos que gostam de insuflar certas ideias para não levar à frente. A liderança tem que ter consciência de que, ao sofrer a pressão, não pode se deixar abater. Tem que saber digerir os problemas sem engavetá-los. Digerir, para poder ir à frente. De digestão vocês entendem muito bem, né? Também agora vemos na primeira leitura Josué. Josué, ele dá continuidade. Então sempre o líder vai preparando o seu sucessor. Deus escolheu Josué para suceder Moisés. Josué então fez uma caminhada à sombra de Moisés. Certamente Josué poderia ter dito, mas eu estou fazendo isso, só Moisés que leva a fama. Não, esse é o caminho da liderança. Saber, no momento certo, ocupar o seu espaço. Quem não ocupa o seu espaço, se atropela e fica então atropelando o espaço do outro e não consegue se desenvolver porque ocupou o espaço errado. Então a gente tem que aprender também a ocupar o espaço. Josué ocupou seu espaço e quando chegou a sua hora, ele não esperava que seria naquele momento, aí então assumiu a sua missão. No Evangelho, os judeus, eles não tinham um chefe máximo no tempo de Jesus. Não tinha um chefe maior. Então apareceram muitas lideranças e cada um fazia do jeito que queria. Então tinha um grupo que dizia, para perdoar uma vez só basta. O cara que não perdoa uma vez, nunca se corrigiu, manda caçar sapo lá na Baixada do Atlético Paranaense. De Palco da Glória, né? Foi abaixo. Então, meus irmãos, outras correntes diziam, não, até 5 vezes. Mas Pedro, ele estava em dúvida, qual corrente que eu vou seguir? Porque Pedro era judeu. Mas ele queria saber de Jesus. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Aí ele coloca um número grande, até 7 vezes, ele achando que estava abafando. Até 7 vezes? Jesus não responde para ele assim. Jesus conta uma história, uma parábola, e usa aquela frase, deverá perdoar até 70 vezes 7 vezes 7. Isso quer dizer sempre. O perdão deve ser dado sempre. Agora, em moral, a gente estuda que todo perdão é uma correção. Perdão que não corrige, deixa a pessoa sem vergonha. Por isso, quando a gente vai pedir perdão, até mesmo o sacramento da confissão, a gente precisa estar arrependido, tem que reconhecer que errou, se arrepender e ter o propósito de melhorar. Aí o perdão surte o efeito. E na confissão, aí é válida a confissão. Então nós também temos que ter esta noção de perdão. Porque tem, perdão. O negócio vira corriqueiro. Então todo perdão é uma correção. Perdão que não corrige, deixa a pessoa sem vergonha. E vou concluir com uma história. Um fazendeiro, ele gostava de concorrer com a competição lá do troféu do melhor produtor de milho. E todo ano esse fazendeiro ganhava o troféu de melhor produtor de milho da região. Os jornalistas
foram questioná-lo, foram lá na fazenda dele perguntar o que ele fazia para conseguir ganhar todos os anos o troféu. Ele então disse assim: eu compro sementes iguais à minha, eu distribuo para os meus vizinhos e eles também plantam boas sementes. Aí o jornalista perguntou para ele: mas o senhor não tem medo da competição? Se o senhor dá as mesmas sementes para eles, eles plantam as mesmas sementes, eles não poderão ganhar o troféu? Ele disse: bom, aí vai depender de como vai cuidar da semente. Eu dou boa semente para que quando ali florescer o trigo, lá o milho, o pólen vem para mim aqui. Se não for pólen bom, vai atrapalhar também a minha produção. Então, por isso que eu dou boa semente para os meus vizinhos, para não atrapalhar a poluição com o vento, né, dos pólens. Então, vai também trazer bons pólens para a minha plantação. E por isso, eu cuido bem, e por isso que eu ganho. Se não desse para eles, o que ia acontecer? Aqueles pólens que viessem da plantação deles inferior, ia atrapalhar a minha produção. Assim também, eu penso numa empresa como a Gastroclínica. Os senhores e as senhoras têm essa preocupação de semear, de produzir boas sementes. E para isso também procura sempre ajudar os outros a produzirem boas sementes, para que aqui possa ser um ponto de referência para Cascavel e todo esse sul do Brasil, até outros países. Então, parabéns por esse cultivo de 26 anos, por esse investimento nesses 26 anos, e que cada um dos senhores e das senhoras se preocupem em cuidar bem dessa semente, para que o pólen possa sempre fazer com que a plantação seja sempre frutífera e boa, como tem sido até hoje, nesses 26 anos de Gastroclínica Cascavel. Parabéns.